O Assalto ao Trem Pagador é um filme brasileiro de 1962, do gênero policial, dirigido por Roberto Farias. Baseado numa história real, a obra retrata o famoso assalto contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil, ocorrido às 8h30 do dia 14 de junho de 1960. O crime aconteceu nas proximidades da Estação Japeri, em Japeri, Rio de Janeiro, no quilômetro 71 do extinto trecho da linha auxiliar da empresa e que ligava a Estação Japeri à Estação Botais, em Miguel Pereira. Hoje você vai conhecer os detalhes dessa produção e a história por detrás dela. Vem comigo. O Assalto ao Trem Pagador. Era manhã de domingo, 24 de outubro de 1909. A data marca um dos episódios mais emblemáticos ocorridos em território catarinense, uma espécie de esquenta para a Guerra do Contestado, que marcou Santa Catarina entre 1912 e 1916. Conta a história que, cheio de audácia, um tal de Zé Cavacariano, gaúcho envolvido em escaramuças da Revolução Federalista, planejou e comandou o assalto ao trem pagador, levando a maior quantidade em dinheiro até então roubada de um comboio na América Latina. Isso muito antes de 1963, quando o britânico Ronald Biggs apavorou a Escócia para roubar 2,6 milhões de libras e tornar-se o ladrão do século. No final do século XIX, a necessidade de uma integração ferroviária entre as três províncias do Sul estava associada a pelo menos 4 fatores: econômico, militar, territorial e demográfico. Na época, Paraná e Santa Catarina destacavam-se na produção de erva mate e de madeira. Mas os produtos eram explorados de forma artesanal e necessitavam de estrutura de transporte para serem escoadas aos portos. Além disso, a venda da terra pelas companhias colonizadoras aos imigrantes era outra fonte de valorização do capital. A fundação de colônias no Brasil meridional agilizava a concessão de terras às companhias colonizadoras e gerava mão de obra para as novas atividades econômicas, impactando a demografia. No aspecto militar, a construção de uma ferrovia daria mais agilidade e segurança para o Brasil, que já havia sofrido ameaças do Paraguai. No aspecto da territorialidade também, pois o conflito com a Argentina em torno da questão de Palmas, em 1895, obrigara o Brasil a demarcar melhor as fronteiras para definir o território. Em 1887, o engenheiro João Teixeira Soares projetou o traçado da estrada de ferro com 1.403 quilômetros de extensão, entre Itararé, SP, e Santa Maria, RS, para ligar as províncias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pelo interior, possibilitando a ligação da então capital federal, Rio de Janeiro, às regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e o Uruguai. Em Santa Catarina, a ferrovia atravessaria o meio-oeste, na parte mais estreita, entre os rios Iguaçu, ao norte, e Uruguai, ao sul, marginando o Rio do Peixe em 3/4 da extensão, assim cortando o território conhecido como Contestado, na época objeto da questão de limites Paraná-Santa Catarina. Em 9 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II fez a concessão da estrada de ferro ao engenheiro João Teixeira Soares. Para levantar o capital necessário à construção junto a investidores europeus, em 1890, Teixeira criou a Compagnie Chemins de Fer Sud-Ouest Brésiliens. A partir dali foi uma sucessão de concessões. Somente em 1895 foram aprovados os estudos definitivos e completos da ferrovia entregue à companhia. São Paulo-Rio Grande, FSPRG, num total de 941,88 km de extensão, entre Itararé, SP, e o Rio Uruguai. A construção começou no sentido norte-sul em 1897, e o trecho de 264 km entre Itararé e o Rio Iguaçu, em Porto União, foi concluído em 1905. 2 anos depois teve início a construção dos primeiros 50 quilômetros, do trecho no território contestado, de Porto União em direção ao sul, suspensa em 1908. Pela demora, neste ano, a companhia São Paulo-Rio Grande recebeu o ultimato do governo federal para concluir toda a extensão até o Rio Uruguai, em 2 anos, sob pena de perda da concessão. Entre idas e vindas, em 1908, Percival Farquhar entra na obra. Ele era um empresário estadunidense responsável pela construção de ferrovias e de siderúrgicas, e assume a concessão integrando a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande à Holding Brasil Railway Company. Esta empresa havia criado a Southern Brasil Lumber e Colonization Company em 3 Barras, para a exploração da madeira da floresta da Araucária.
A Railway contratou o engenheiro Acili Sentenguel para a ousada empreitada e este chamou mais 4.000 homens, assim tendo sido recrutado um total de 8.000 trabalhadores em todo o país, inclusive no exterior. Eles foram distribuídos pelos 372 quilômetros do traçado. Para facilitar o andamento da obra, o projeto foi fatiado entre diferentes empreiteiros. Um destes empreiteiros era José Antônio de Oliveira, conhecido como Zeca Vacariano, um gaúcho envolvido com a Revolução Federalista, e dono de um armazém na localidade que mais tarde seria o município de Pinheiro Preto. A bodega se localizava no quilômetro 152 da Estrada Esped, Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, atual quilômetros 208 do trecho União da Vitória-Rio-Uruguai. No começo tudo parecia andar bem, mas Zeca passou a ser pressionado pelos trabalhadores devido à falta de pagamentos. De nada adiantavam as explicações que não seria culpa dele, mas da concessionária que se via envolvida em desmandos e corrupção. Sabendo da rotina sobre a comitiva de pagamento, Vacariano arquitetou um crime. Na manhã de 24 de outubro de 1909, um domingo, o comboio que rumava do escritório de Ponta Grossa, PR, em direção a Erval do Oeste, às margens do Rio do Peixe, para pagamento de outras empreiteiras da região, foi interceptado. Devido à construção do único túnel na região, a caravana precisou abandonar o trem movido a vapor no ponto de interrupção da linha, no quilômetro 150. Naquele lugar, então, o dinheiro foi retirado do cofre do vagão e colocado em alforjes no lombo de mulas. Pela manhã, quando saíam dos alojamentos da Rede Ferroviária Federal S.A., RFFSA, depois de pernoitarem, seguiram em frente. Ao fazer uma curva longa e atravessar uma ponte de 30 metros sobre o Ribeirão da Cruz avistaram um rancho espaçoso de Vacariano. Na esquina, havia um balcão da bodega. Seguiam à frente o pagador da empresa, Henrique Baroni, e o engenheiro Ernesto Kaiser. Os seguranças vinham um pouco atrás. Ao passarem na frente da bodega de Vacariano, que estava à espreita, foram surpreendidos. Vacariano pediu que descessem dos cavalos e entrassem para uma conversa. Os dois apearam. Baroni disse que não entraria, mas Kaiser decidiu obedecer. Baroni, que naquele momento havia sido ultrapassado pelos guardas do cargueiro, continuou o trajeto. Enquanto isso, no interior do rancho, diversos homens dominaram Kaiser e retiraram a arma dele. Não demorou muito para que Baroni ouvisse vários estampidos, então, saltou do animal e se escondeu na mata, mas já era tarde. Dois seguranças do cargueiro estavam mortos, os irmãos Menerio e Guilherme Bernardo. O terceiro, Lino Ferreira, gravemente ferido. Enquanto isso, o engenheiro Kaiser permanecia sob a guarda do bando. Baroni considerou que diante da violência era melhor se entregar. Alguns assaltantes sugeriram matá-lo. Vacariano, no entanto, disse que dera a palavra dele e não mataria o pagador, e que deixaria levar os papéis, o engenheiro e o segurança ferido. Mas ficaria com o dinheiro. O crime ocorrido rendeu um saque recorde de 375 contos e 300 réis, montante que na época representava cerca de 15% da arrecadação anual do Tesouro do Estado, e considerada a maior quantia já levada em um assalto. De posse do dinheiro, Zeca e o bando com pelos menos 27 jagunços se embrenharam na espessa mata que cobria a região. Por alguns dias eles foram perseguidos pela força policial formada por tropas estaduais e federais, mas nunca mais foram vistos na região. Na década seguinte, em 10 de janeiro de 1918, um dos acusados de participar do crime foi preso em Erval do Oeste. João Mariano foi absolvido unanimemente do crime pelo júri, ocorrido quase 10 anos depois do assalto. Em 4 de abril de 1919, o relator da apelação, desembargador Américo da Silva Nunes, ouviu 13 testemunhas e ao término do rito, sentenciou que o réu cujo apelido era Zeca Vacariano acusado de ter orquestrado o assalto ao trem pagador fosse submetido a novo júri. O dinheiro do roubo seria para pagar os jornaleiros, trabalhadores da ferrovia contratados diariamente para ajudá-lo a empreitar a estrada de ferro no trecho durante o mês. Vacariano estava em débito e não queria descumprir o negócio porque a companhia não o pagava. Ele lutava para poder fazer repasses aos funcionários. Então, repartiu o dinheiro após o roubo. Parte do assalto está contada em documentos, como nos arquivos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
A história oral também se encarrega de manter o episódio aceso, inspirando livro, filmes, teses. Ainda hoje é possível encontrar gente que duvide ter sido Zeca Vacariano quem bolou o assalto. Há também quem, pela divisão do dinheiro, o considere uma espécie de Robin Hood, herói fora da lei que roubava a nobreza inglesa para dar aos pobres. Assim como há quem diga que a família de Zeca Vacariano, tal qual aconteceu com milhares de sertanejos, foi arrancada à força para exploração da floresta pelo grupo de Farquhar. Uma cruz de ferro em homenagem aos mortos é um dos símbolos desta parte da história e mais de 100 anos depois ainda atrai visitantes para o local. Em 1962 um filme foi feito sobre o maior roubo descrito no Brasil, da qual teve grandes nomes do cinema nessa produção como O Grande Otelo, Eliezer Gomes, Luísa Maranhão, Reginaldo Faria, Átila Loril, Miguel Rosenberg, Clementino Quelé e Helena Inês. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Foi listado por Gênio Santos, do Cinema em Cena, como clássico nacional. E aí, conhecia esse crime? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada.